Olá, aqui é Fátima das Neves, nutricionista especialista em fertilidade, e este é o podcast Rumo ao Bebê, onde eu te ajudo a descobrir as barreiras que realmente estão a te impedir de otimizar a sua fertilidade, e eu te ensino como trabalhar com o seu corpo para finalmente levar para casa um bebê saudável. Aqui nós falamos sobre diferentes tópicos sobre fertilidade e eu compartilho minha perspectiva sobre fisiologia, saúde metabólica, nutrição e abordagens de estilo de vida que realmente já ajudaram casais a melhorar a sua fertilidade. E hoje vamos falar sobre como melhorar o muco cervical. Mas primeiro, vamos dar um passo atrás e vamos falar sobre por que devemos realmente nos importar com o muco cervical, por que devemos olhar, prestar mais atenção ao muco cervical. Primeiro e mais importante, ele diz quando você está fértil. Então, uma mulher é fértil por cerca de 6 dias em cada ciclo. Isso só acontece porque o muco cervical está presente, porque o muco cervical auxilia o espermatozoide a chegar até o óvulo, ajuda o espermatozoide a se manter vivo ali à espera da ovulação acontecer. Então, o muco cervical ajuda o espermatozoide a se manter vivo no muco cervical por cerca de 5 dias, o que é ótimo. E ele ainda funciona para filtrar espermatozoides que não são muito saudáveis, então isso é incrível. O muco cervical é um sinal de que seus hormônios estão no caminho certo. Então, o seu muco cervical pode lhe dar sim uma ótima ideia de quais parâmetros realmente precisam de suporte no seu ciclo. O muco cervical, especificamente o muco cervical fértil, ele está presente quando o estrogênio aumenta. E quando seus hormônios estão desligados ou desequilibrados, pode ocorrer um padrão estranho no muco cervical. Então, essencialmente, o nosso muco cervical fértil, ele será escorregadio, transparente, elástico, tipo clara de ovo. Então, esse é o tipo de muco cervical que vai filtrar melhor aquele esperma que não é saudável, vai ajudar o esperma saudável a permanecer vivo à espera da ovulação ocorrer. Então, quando digo que há 6 dias no mês em que uma mulher é fértil, é realmente porque o muco cervical fértil, pode estar presente por até 5 dias e muitas vezes antes da ovulação acontecer. A única vez em que a concepção pode realmente ser possível, é um ciclo, é quando você ovula. Mas, idealmente, nós temos espermatozoides lá à espera da ovulação acontecer e isso aumenta as chances de concepção naquele ciclo. Então, para resumir, nós queremos um muco cervical saudável para dar suporte ao espermatozoide enquanto está lá à espera da ovulação. Tudo bem, você deve estar a se perguntar como é o padrão realmente de muco cervical saudável. É um ciclo saudável. Normalmente, o muco cervical ele começa pegajoso ou cremoso e depois ele muda para aquele tipo clara de ovo, escorregadio ou transparente. Então, esse muco cervical tipo clara de ovo, que é transparente ou escorregadio, é de alta fertilidade. Então, esses são os dias em que você está fértil. Essa é a sua janela fértil do seu ciclo. Então, se você está a tentar engravidar, esse é o melhor momento para ter relações, quando você vê o muco cervical clara de ovo. E então, depois da ovulação, esse muco volta àquela sensação cremosa ou pegajosa ou até seca mesmo. Então, nem todo mundo vai ter um muco tipo clara de ovo e isso é normal. Então, a ovulação acontece no último dia do muco cervical fértil, ou em 80% das vezes. Então, o muco cervical também é uma ótima maneira de cronometrar a relação quando você está a tentar engravidar. Então, mesmo sem um kit de previsão de ovulação, você deve ser capaz de ver que seu último dia de muco cervical fértil é o momento da ovulação. Então, você pode verificar isso com a ajuda de outros dados, como temperatura corporal basal, que no dia seguinte após a ovulação aumenta. Então, ok. O que acontece se você não estiver a ver o muco cervical fértil? Ou talvez você sinta que ele não está a chegar, assim, não é transparente ou escorregadio. Primeiro e acima de tudo, queremos pensar sobre hidratação. A maior parte do muco cervical é feito de água e minerais ou eletrólitos. E ambos são importantes para o estado de hidratação. Então, precisamos de água e eletrólitos para melhorar realmente a hidratação e dar suporte ali ao muco cervical. E uma forma de se obter líquidos ricos em minerais é bebendo caldo de ossos, ou água com uma pitada de sal, ou com umas gotas de limão, ou água de coco, por exemplo.
E claro, também comer frutas ricas em água também vai ajudar no seu estado de hidratação por causa dos minerais que realmente você está a receber. Mas pense em priorizar uma hidratação boa, rica em minerais. Outra coisa a se pensar quando realmente você precisa aumentar o seu muco cervical é a sua saúde intestinal. Um intestino feliz dá suporte a hormônios felizes e é essencial para um muco cervical mais bonito. Então, o estrogênio desempenha um papel muito importante no padrão do seu muco cervical fértil. O equilíbrio bacteriano no intestino impacta o que está a acontecer com o seu estrogênio. Então, se você acha que o seu intestino precisa de algum suporte, então inclua fibras, alimentos fibrosos, como sementes de linhaça moída ou sementes de abóbora, de chia, frutas, vegetais ricos em amidos. São ótimas maneiras de conseguir fibra. E o muco cervical também pode nos alertar se estamos realmente a cavar fundo o suficiente. Se você não estiver a ver um muco cervical fértil, também pode ser um sinal de que algo precisa de mais suporte. Então, o estado nutricional também é muito importante para o muco cervical. A nutrição auxilia na produção de muco cervical devido à forma realmente como o estrogênio está a ser produzido e usado no seu corpo. Então, focar em alimentos ricos em nutrientes como proteína animal, gorduras boas, peixes gordurosos, vegetais coloridos também é uma ótima forma de auxiliar o muco cervical. Mas o equilíbrio hormonal também é muito importante para a produção do muco cervical. Lembre-se de que o desequilíbrio hormonal nunca é a causa raiz. Há sempre algo por trás desses hormônios que estão lá a impulsionar estes desequilíbrios todos. Então, mas hormônios felizes auxiliam no muco cervical saudável. Se você acha que tem algum desequilíbrio, então você deve se aprofundar. As abordagens assim superficiais vão fornecer mudanças de curto prazo, se é que vão fornecer alguma coisa. Então, nosso corpo precisa se sentir seguro o suficiente para produzir estrogênio e ter os recursos, também conhecidos como nutrientes, de que realmente precisamos para dar suporte ao como o estrogênio é usado. O estrogênio é essencial para o muco cervical fértil. E melhorar a qualidade do sono pode ser também uma grande mudança no equilíbrio hormonal e no estrogênio também. Então, essas são as minhas principais dicas para melhorar o muco cervical. Hidrate-se com água e minerais. Considere realmente o que está a acontecer no seu intestino. Certifique-se de prestar mais atenção aos alimentos ricos em nutrientes e considere se realmente você tem algum desequilíbrio hormonal ou não e se você precisa se aprofundar um pouco mais nisso. Então, estou sempre aqui para lhe ajudar a se aprofundar e parar de adivinhar. E não, entre em contato comigo no momento que você estiver pronta. E obrigada por ouvir este episódio do podcast Rumo ao Bebê. Se você gostou, deixe um comentário e me diga realmente quais tópicos você gostaria de ouvir mais. E se você quiser continuar a aprender, subscreva-se. Te vejo no próximo episódio.